Eu sou Marcelo Moraes, um abraço a todos. Meu povo, vou fazer uma experiência aqui bem simples com capacitor, porque eu tenho aquela teoria minha de que nada melhor para entender do que ver. Então eu vou acabar com essa mística da cabeça de vocês em relação ao capacitor. Eu estou com duas pilhas, um capacitor e um LED, para poder mostrar a questão do consumo. Geralmente, o capacitor no circuito, principalmente o eletrolítico, ele trabalha em paralelo com a alimentação. Então vamos supor que eu tenho aqui 3 volts, e eu vou ligar esse capacitor na alimentação. Então geralmente ele é ligado dessa forma aqui, ó. Ele é ligado positivo com positivo e negativo com negativo. Então geralmente o capacitor, ele no circuito, ele está trabalhando dessa forma aqui, tá? Ele trabalha conectado positivo com positivo e negativo com negativo. Então como que ele se comporta? Ele vai se comportar da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma tensão. Essa tensão, ela vai carregar o capacitor. Esse capacitor ele vai armazenar uma determinada tensão. Dependendo da capacidade do capacitor, ele pode armazenar uma tensão maior ou menor. Já falei isso, mas eu vou repetir. Porque quem explica 2 vezes, às vezes eu sou meio chato, que o pessoal fala, pô, professor, o senhor já explicou isso, não tem problema. Porque às vezes tem que se reforçar o conhecimento. Esse capacitor aqui, ele é de 25 volts. O que significa esse 25 volts? É a máxima tensão que ele pode ser submetido. Não é a tensão que ele armazena. Seria até incoerente ligar ele em 3 volts e ele armazenar 25. Não existe isso. A máxima tensão que ele pode ser ligado, 25 volts. Se você colocar 30 volts, ele vai simplesmente estourar. Então, a tensão de isolamento é até quando ele é capaz de isolar o positivo e o negativo sem entrar em curto. Então, um lado é positivo e um lado é negativo. Então, o que ele faz? Quando você coloca assim, ligado dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai carregar. Ele vai pegar a tensão que está na pilha, na bateria ou na fonte, não importa, no circuito. Então ele faz o que? Ele simplesmente carrega. Então ele carregou, agora ele está carregado. Se você pegar o LED e colocar aqui, o LED acende durante um determinado tempo até ele descarregar. Um erro também que as pessoas cometem é achar que o capacitor é bateria. Ele não é bateria. A forma de armazenamento é muito rápida, ele descarrega muito rápido. Certo? Então, o que ele faz? Ele pega a tensão. Você vê agora, ele está totalmente descarregado. Totalmente descarregado, não tem nada, não acendeu o LED. Eu vou carregar ele de novo. Positivo no positivo. Negativo no negativo. Deixo durante um tempo. Ele está carregado. Então ele carregou. Agora ele está carregado. Eu vou pegar e vou colocar o LED aqui, de uma forma que vocês consigam ver. Quando eu colocar, olha o tempo que ele consegue acender o LED. Então ele carrega momentaneamente. Ele carrega momentaneamente. Não pode ser usado como bateria, como muita gente sonha. Vou fazer um monte de capacitor e alimentar o circuito. Então, o capacitor, ele faz o quê? Pega a corrente e a tensão de pilha, bateria, fonte, e ele armazena durante um determinado tempo. Então essa é a função do capacitor, armazenar pequenas cargas elétricas, pequenas cargas elétricas. Não é para armazenar uma corrente muito alta, nenhuma tensão. Quanto maior for a capacitância dele, o próprio nome está dizendo, capacitância vem de capacidade. Capacidade de armazenar corrente de tensão elétrica. Simplesmente isso. Então, basicamente, o capacitor trabalha dessa forma.
Quando você tem um circuito, por exemplo, eu vou ligar o LED aqui. Eu liguei o LED aqui, ó, positivo e negativo. O que acontece com o LED? O LED acende. Então a tensão está vindo direto para o LED. Quando eu pego esse capacitor e coloco aqui, e pego esse e ligo aqui, e eu pego o LED, o que está acontecendo com a tensão? A tensão está vindo da pilha para o capacitor, e do capacitor você vai fazer ele acender. Entendeu? Então ele acende, ó. Ele acende. Por que ele está acendendo? Ele está acendendo porque ele está sendo alimentado pela pilha, não pelo capacitor. No exato momento em que eu cortar a alimentação da pilha, ele vai apagar. Eita, coisa difícil. Viu? Então repara, ó. Ó, vou carregar. Tirei, ele leva um tempinho para descarregar. Vou colocar, tirei, leva um tempinho. Vou colocar, tirei, ele leva um tempinho para carregar, porque ele está usando a carga do capacitor. Tirei, leva um tempinho. Tirei, leva um tempinho. Agora, se eu tirar o capacitor e colocar aqui, quando eu ligar o LED e eu tirar, ele apaga imediatamente. Ele apaga imediatamente. Tá bom? Então, quem puder adquirir, eu posso até mandar para vocês aí depois, eu vou montar um kit para mandar para meus alunos, um suportezinho de pilha, para você fazer esses exemplos na bancada, para você fazer isso que o professor está fazendo, você vai ver e entender, porque você visualizou o processo de carga e descarga do capacitor. Agora você sabe como que ele funciona, ele armazena uma pequena carga elétrica. Tá ok, galera? Esse vídeo vai para o aluno meu, só não vou lembrar o nome dele agora, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Quando eu penso assim, eu tento lembrar, o que que eu vejo? Eu vejo a telinha do WhatsApp com o nome do aluno. Mas acho que é Fernando. Eu acho que é Fernando, só não vou lembrar a cidade, que ele ficou com essa dúvida. Mas com esse exemplo que eu dei para vocês, acabou a dúvida sobre como funciona o capacitor e qual é a sua função no circuito eletrônico elétrico. Grande abraço a todos.